Boa noite, irmãos, graças e paz, amém? Traga as crianças em nome de Jesus, procure um lugar, sente aí em nome de Jesus, temos vários lugares. Nós vamos orar pelas crianças e já eu apresento o pastor Rodrigo. Na verdade, a maioria conhece, mas a gente vai, para quem não conhece ainda, apresentá-lo. Isso. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos os pequenininhos. Deles é o reino. E a tua palavra é muito clara, meu Deus. Muito clara. Deixai vir a mim os pequenos, porque é deles o reino. E nós, em nome de Jesus, queremos ser facilitadores desse processo de conduzi-los aos teus pés, para que eles aprendam do Senhor e da tua palavra. Usa então de maneira muito especial a vida dos nossos irmãos que estarão ministrando a tua palavra na linguagem dessas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. E lá, irmãos, o pastor Rodrigo foi companheiro contemporâneo, companheiro de sala lá do seminário, parceiro de oração, né? Das pelejas, das provas, faz tempo, né? O tempo vai passando muito rápido para a gente ver, meu Deus do céu, dá uma olhadinha no retrovisor da vida e percebe que alguns anos já se passaram, né? Então, o pastor Rodrigo, uma bênção, onde Deus tem uma unção assim na área do ensino. Eu estava até conversando com ele no ensino, um negócio assim, diferenciado, né? Na nossa turma lá foi um dos, como diz um amigo meu, era cabeção. Eu estava ali no meio termo, ali pelejando, lutando, né? E aí diz que o pessoal que tem mais assim, cérebro, gente boa no estudo, assim, escolhe a área do, como é que chama lá? Exegese. Eu digo, que negócio de exegese? O negócio é pastoral, vou lá para o pastoral tranquilo, porque o exegese, ó, tem que queimar neurônio, né? E o pastor Rodrigo, graças a Deus, foi nessa área aí, tem um dom nessa área de ensino, ensinar pastores, ensinar aqueles que estão no seminário, um homem de Deus, já pregou em 2 retiros nossos, né? Na nossa juventude, foi uma bênção, quebrou tudo lá, né? Foi forte, né? Mover de Deus, né? E eu creio que Deus há de falar aos nossos corações mais uma vez através do seu servo. Feche os olhos, coloque sua mão no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai falar com Deus aí, fala com Deus agora, em Deus, fala comigo, pode falar, fala comigo. Só que é o seguinte, você vai dizer, Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Aí, opa, Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Fala com Ele aí. Fala com Ele. Se o Senhor falar comigo, eu obedeço. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela vida do Rodrigo, amigo, irmão, parceiro, querido, homem em quem repousa o teu Espírito, homem de Deus. Homem de Deus, em quem repousa o teu Espírito Santo está sobre ele. Pedimos, Deus, que o Senhor continue usando ele de maneira muito clara, como um bisturi nas suas mãos, para ir no profundo do coração do teu povo, da tua igreja nessa noite, nas nossas vidas. Nós dizemos sim para o Senhor, dizemos fala conosco, se o Senhor falar, obedeceremos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Fica à vontade. Eu sempre pergunto, né? Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estar com os irmãos novamente. Acho que já faz uns 2 anos, né? Que eu tive aqui da última vez, né? Estava falando que agora o pessoal dos pandeiros não pode derrubar o pandeiro mais, que estraga o piso do púlpito. Desculpa, meninas, eu tinha que dar uma cutucada, né? É a nossa marca registrada já, né? Eu vim aqui torcendo para ter pandeiro hoje, porque ela já faz a coreografia me olhando, porque a gente não vamos derrubar, né? Mas quando a gente tem uma história, a gente tem uma história, né? Não adianta fugir das nossas histórias. Mas é muito bom estar com os irmãos aqui essa noite. Eu me sinto sempre muito honrado de poder estar aqui na igreja do Guto, né? Do Carlos Augusto. Para mim, o bom e eterno Belém, né? Para mim, o Belém, companheiro de oração. Dividimos muitos pães com margarina nos corredores daquele seminário, né? Assisti muito Timão e Pumba, que é um desenho que passava antigamente, bem no horário que tomava café, junto com o Léo, junto, né, com o Betão e os outros internos lá, né, o pessoal que morava dentro do seminário. Eu não morava não, mas eu me sentia como, né? Eu era um infiltrado lá no meio deles. E
Algumas vezes, quando o Guto fala que nós éramos companheiros mesmo. Mesmo morando no seminário, algumas vezes nós chegamos atrasados na primeira aula. Você lembra disso? A gente estava no quarto orando. A gente entrava em oração lá e quando a gente via, estava 5 minutos atrasado, já você corria para a aula. Então, muita saudade sempre, com muita honra que eu venho ministrar nessa igreja. Eu trago uma palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 9, eu queria que você abrisse lá, você que trouxe a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Nós vamos começar aqui, depois nós vamos aproveitar um pouquinho melhor esse texto. Há um tempo atrás nós tivemos uma série de propagandas. Eu trabalhei algum tempo com agência de publicidade e eu gosto dessas questões de ideias, de propagandas e conceitos e tal. E saiu uma série de propagandas dizendo: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Lembram dessas? Né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E quando eu estava estudando esse texto, Deus me fez lembrar de que antes de ser brasileiro, nós somos celestianos, né? Nós somos do céu. Deus nos escolheu para nascer aqui, mas antes nós nascemos nele, nós fomos gerados nele. E eu sempre brinco que se eu fosse colocar um tema para essa mensagem seria: eu sou cristão e não desisto nunca. E isso foi gerado, esse sentimento foi gerado muito forte, né? De eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Esse patriotismo que realmente nós precisamos aprender a ter. Então eu queria conversar com você a respeito disso hoje, né? De nós sermos cristãos e não desistirmos nunca. E o texto diz assim: Jesus lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho Santo, obrigado pela tua presença. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, nós somos a tua igreja reunida aqui essa noite. E eu te peço que essa palavra gere vida na nossa vida. O Espírito Santo tenha toda a liberdade de nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, fazer aquilo que precisa ser feito essa noite. Que saímos daqui transformados de glória em glória. Que saímos daqui alimentados pela tua palavra, Senhor, e satisfeitos com a vida que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sou cristão, eu não desisto nunca. Esse texto é bastante interessante porque Jesus ele está conversando com o pessoal ali. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. E ele dá essa resposta. E é interessante que algumas vezes você lê nos evangelhos Jesus dizendo assim: olha, aquele que não entristecer pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Aquele que não fizer assim, assim, assado, não é digno de mim. E esse texto não diz isso, não diz a respeito de você ser digno ou não de Jesus, mas fala a respeito de você ser digno ou não de servi-lo. E eu sei já, por conversas de WhatsApp com o meu convidador, que esse ano é um ano de serviço, estão falando muito sobre serviço. Então, com certeza, você já deve ter ouvido a respeito da honra que é poder servir ao Senhor, do privilégio que é poder ser usado por Deus para fazer qualquer coisa que seja no reino. E eu acho maravilhoso isso, e eu assino embaixo tudo que foi ensinado e pregado aqui, com certeza, porque sei que é uma igreja séria. Mas eu quero te mostrar o outro lado da moeda. Eu quero te mostrar o prejuízo de você não servir. O que você perde quando você olha para as circunstâncias, quando você deixa dificuldades te desanimar. Essa é uma palavra que ela não é corretiva, irmãos, ela é preventiva. Tá bem? É uma palavra preventiva. Eu não sei as coisas que acontecem nos bastidores dessa igreja, mas o Espírito Santo sabe. Então, o profeta não sabe o que diz, mas sabe o que fala. Eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei o que eu vou dizer. Tá bom? E eu espero que o Espírito Santo diga alguma coisa ao seu coração através das palavras que eu vou falar. E eu queria compartilhar com você algumas lições que eu aprendi nesse versículo.
Há 2 anos atrás eu comecei a passar assim um vendaval, um furacão, eu não sei classificar o que foi que eu passei, se foi um tsunami com furacão seguido de um terremoto, né? Alguma coisa básica assim que todo mundo passa na vida. Todo cristão passa por momentos de dificuldade. E eu estava orando e Deus me deu esse texto. Como o pastor Carlos falou, eu fui treinado na faculdade para exegese, para sentar e traduzir, então eu traduzi esse versículo. E eu aprendi algumas coisinhas aqui e eu queria compartilhar daquilo que eu aprendi. Mas antes de começar a compartilhar essas lições, eu gostaria que você tivesse 3 respostas muito claras no seu coração. Queria que você pensasse em 3 perguntas que eu vou te fazer. Você não precisa verbalizar, você não precisa responder, você precisa pensar somente na resposta. A primeira pergunta é: para que você foi salvo? Por que Jesus veio, morreu na cruz, aquela coisa toda, ressuscitou? Para que isso tudo? Para que você foi salvo? Será que você foi salvo só para ir para o céu? Essa é uma resposta que você tem que ter no seu coração. A segunda resposta que você precisa ter é: qual é a noção que você tem a respeito do reino de Deus? Veja, eu não estou perguntando o seu conhecimento sobre a função, como funciona esta igreja que Cristo vive, ou como funciona a denominação batista, ou como funciona as várias denominações. Não é isso que eu estou te perguntando. Estou perguntando qual é a noção que você tem a respeito do tamanho do reino de Deus. Se você já consegue enxergar além dessas paredes aqui de igreja, porque essa igreja faz parte do reino, mas não é o reino. O reino, ele é maior. E aí, às vezes, eu estou ministrando sobre cosmovisão, e eu sempre digo que melhor do que ministrar sobre cosmovisão é você levar a pessoa, de repente, uma viagem missionária. Então, você pega uma pessoa que o mais longe que ela foi Paranaguá. Deus é do tamanho da distância, o Almirante Tamandaré para Paranaguá. Agora você tira essa pessoa, você atravessa o oceano, você vai lá para Angola. No passado eu morei em Angola, eu fiquei dando aula, ajudando a estabelecer uma faculdade teológica lá em Luanda. Aí você pega a pessoa daqui, leva lá para Luanda, você não precisa nem ministrar mais sobre cosmovisão. Só o fato de ela estar do outro lado do mundo e ver o tamanho de Deus do outro lado do mundo e o que Deus faz do outro lado do mundo, quando você traz essa pessoa de volta, Deus já ficou grandão. Aí você fala assim: não, nós vamos comprar um terreno do lado aqui, nós vamos construir. Só que não tem cosmovisão, fala: não vai não, é difícil demais, não, é muito caro. Pessoa que tem cosmovisão fala assim: só o terreno do lado, não vou comprar quanto eu estou aí. Porque Deus é grandão, né? Então qual é o tamanho, qual é a visão, qual é o entendimento que você tem a respeito do reino de Deus? Do reino de Deus. E a terceira pergunta que eu quero fazer, e a terceira resposta que você precisa ter no seu coração é: o que você sabe, ou quanto você já sabe do seu propósito nesse reino? Você foi salvo, existe um reino, e o quanto você já descobriu em Deus, de como Deus vai te usar nesse reino, como Deus quer mover nesse reino através da sua vida. São 3 respostas que você precisa ter no seu coração para começar a entender como Deus trabalha, o que foi que Jesus estava ensinando, ou respondendo, ou fazendo com essas pessoas, nesse texto pequenininho que começa lá no 57 e vem até aqui ao 62, nós lemos só o 62 para ganhar tempo. Mas a primeira lição que eu preciso aprender, para complementar essas respostas todas no meu coração, para entender que eu sou cristão e não desisto nunca, é que os nossos pedidos podem receber um não como resposta. Quando você ora e pede alguma coisa para Deus e Deus diz sim, é glorioso. Quando Ele diz espere, é pavoroso. Porque ninguém gosta de esperar. E esperar com a possibilidade de ter um não depois é a pior coisa que existe, para a verdade, né? É que nem fazer entrevista de emprego e você não recebe a resposta: nós ligamos depois. É uma tragédia, uma tortura. Devia ser proibido por lei isso. Tinha que ser sim ou não. Gostou, não gostou, fala logo. Não é? Eu não gosto desse negócio. Daqui uns dias a gente liga dando resposta. É uma tortura. Porque é o espere. Não é? E aí você rói as unhas da mão, do pé, do cônjuge, você rói a unha da família toda, do nervoso.
esperando, né? Porque existe uma possibilidade de um sim, mas existe uma possibilidade de um não também. Você fica perdido. Agora, quando vem não como resposta, é tão frustrante. Mas a gente precisa aprender a perceber a bondade, a graça e a glória que existe no não como resposta. E nesse versículo, pode não parecer, mas Jesus deu um não como resposta. Eu vou te provar isso lendo os outros versículos agora. Volta comigo lá no 9:57 para a gente entender todo esse contexto aqui. Diz assim: quando seguiam pelo caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Olha que palavra tremenda que esse homem deu para Jesus. Olha a resposta de Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi um nãozinho com estilo. Foi mais ou menos assim: olha, pensa bem. Pensa bem se você vai realmente me seguir. Pensa bem se você vai caminhar comigo. Deixa eu te contar um segredo. A salvação é pela graça. Você não paga nada pela salvação. Não tem oferta que você faça, não tem nada que você faça, não precisa carregar pedra na cabeça, a cruz, não precisa subir escada de joelho, não precisa pagar promessa, não tem absolutamente nada que você faça que vai pagar a sua salvação. A sua salvação é pela graça. Para nós é pela graça. Ela não é de graça porque teve um preço. Né? Alguém pagou. Não fui eu que paguei, foi Jesus, com o seu sangue. Mas veio para mim de graça, veio para mim pela graça. Então a salvação não custa nada. Mas o discipulado custa tudo. Caminhar com Jesus custa tudo. A salvação, Ele dá. O discipulado tem um preço enorme. Porque não é fácil caminhar com Jesus. Eu vou te seguir. Olha, os lobos têm confio. As raposas, os passarinhos têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar na cabeça. Então não vem achando que vai ser uma marca rosa, que não vai ser. Pensa bem. Aí Jesus olha para o outro e diz assim: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Olha que motivo digno, que motivo justo. Qual é o problema de sepultar o pai? Não tem problema nenhum. Todo mundo pode sepultar o pai. Jesus, porém, disse: deixa os mortos a tarefa de sepultar seus mortos, mas vai e anuncia o reino de Deus. Sabe o que Jesus disse para aquele homem? Não. Senhor, deixa eu sepultar meu pai? Não, vai e prega. Aí disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: aquele que lança a mão na água e olha para trás não é apto para o reino. Qual foi a resposta? Não vai despedir. E é tão duro receber um não como resposta. Mas o que eu preciso aprender? A primeira coisa que eu preciso aprender é o que toda criança tem que aprender: que não é não. E na Bíblia, não é não. E lá no grego, não é não. E no hebraico também, não é não. E não é pare, e não é não vai acontecer, não é não vai fazer, é não é não. É a primeira lição que eu aprendo com esse texto, para que eu possa entender por que eu sou cristão e eu não desisto nunca, porque eu sei o que é não. Mas por que Deus me diz não? Porque o não molda o meu caráter. Pega uma criança e só diga sim para ela. Com 12 anos você tem um monstro. Se chegar aos 12, né? Geralmente está com 7, 8 anos, já está bem estragado. Não diga não, não coloque limites, não ensine. E você vai ver o que acontece. Não molde o caráter dele. Não aplique as escrituras. Não obedeça a Deus. Lá em casa a gente leva as escrituras muito a sério. Principalmente aquela parte que diz assim: não retire a vara das costas. Lá a gente não retira a vara das costas, nem a cinta da bunda, né? Lá em casa é um ritual. Lá em casa todo mundo sabe contar até 3, muito rápido. Se chegar no 3, o bicho pega. 1, 2, a coisa já começa a acontecer.
é milagroso o negócio lá em casa. Porque existe não, mas como é difícil, né? Não sei como é que está de vocês, mas o meu com não, ele surta. Está com 6 anos. Você fala não, ele entra no modo advogado. E aí começa a argumentar. E eu não sei para quem puxou aquela criança. Às vezes eu falo assim, quem está aí? Qual é teu nome? E começa a argumentar e falar tão difícil, colocar umas ideias tão mirabolantes, que às vezes eu desconfio. Porque o não, ele molda o meu caráter. O não, ele não me deixa mimado. Você conhece pessoas mimadas? Diga não para o mimado. É um pânico, é um surto psicótico. Não sabe o que é não. O não me deixa mimado. Você já pensou, você é filho de Deus, e Deus dizendo sempre tudo o que você quiser fazer? Você se torna insuportável, já pensou? Tudo que você pede, Deus te dá. Que raiva, né? No mínimo. Porque não vai funcionar. Vai ficar mimado. O não, ele me protege. Veja, quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, juntamente com a árvore da vida, a pessoa esquece disso, né? Mas a árvore da vida estava do lado. E diz, olha, dessa árvore vocês não vão comer. Deus não estava judiando deles. Deus não estava dizendo assim, olha, eu fiz o mais gostoso, mas o mais gostoso vocês não podem. Não foi isso que Deus fez. Deus simplesmente estabeleceu um processo de proteção, de moldagem de caráter. E quando eles avançaram daquilo que Deus tinha estabelecido como proteção, eles se perderam. Então o não também protege. Olha, vem uma criança pequenininha aqui, vendo, se você não der um não, ela vai cair. Então tem que ter os limites de proteção. O não, ele me protege. Agora é interessante que todas as vezes que Jesus dá não como resposta, esse não ajusta o foco da pessoa. Você percebeu? Porque o não também tem essa capacidade de me fazer parar para pensar. Por que não? E veja, Jesus dá um não, ele já dá a resposta, ele diz, não vai enterrar os mortos, anuncia o reino, já deu a resposta. Ele ajusta o foco daquela pessoa. Não, você não vai despedir dos que estão em casa, senão você se torna inapto para o reino. Então Jesus ajusta o foco. Querido, quando Deus te dá um não, para pensar se de repente ele não está ajustando o seu foco. Porque eu e você, nós somos especialistas em perder o foco. Uma das habilidades que eu adquiri nesses últimos 2 anos, eu fiz alguns cursos e eu comecei a trabalhar como coach. E nesse processo de coach, o que a gente mais faz é estabelecer metas, objetivos e foco. Para que a pessoa, depois de estabelecer metas e objetivos, nada desvie nem para a direita nem para a esquerda. Estou caminhando naquele alvo, naquele objetivo. Esse é o processo todo. Coach é um discipulado, a gente chama de discipulado na igreja. Depois que eu fiz o curso de coach, eu estava numa igreja, aí um garoto falou assim, pastor, o que é coach? Eu falei, coach é algo que me pagam muito bem para fazer, que eu ofereço para vocês de graça na igreja e ninguém vem. Verdade. Verdade. Nesse processo de coach, é que eu sou baratinho, é R$200 a hora, né? Mas um dos meus coaches é R$450 a hora. Tem um no Rio de Janeiro, um pastor do Rio de Janeiro, R$1.500 a hora. E tem gente que paga. Por quê? Porque sabe que o profissional vai funcionar, sabe que o processo é bom. Aí a gente faz isso de graça na igreja, chama de discipulado e o pessoal não vem. Mas é basicamente um discipulado. Não é? Então eu preciso entender que quando Deus está me dando um não, de repente Ele está me dando um chacoalhão para ver se eu não estou perdendo o meu foco. Daquilo para o qual eu fui salvo, daquilo que eu preciso entender e discernir que eu vou ser usado no reino. E tem muita gente perdendo o foco. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que as regras de Deus não têm exceção. As regras de Deus não têm exceção. Eu gosto de português, agora, depois de velho. Na época da escola eu não gostava muito. E talvez você tenha caído na mesma tentação que eu caí algumas vezes. Sexta-feira,
última aula, português. E aí você chegava perto do muro. E aquela voz que hoje eu sei que era satânica, mas naquela época eu não sabia, dizia, me pule para agora. Né? Eu caía muito fácil em tentação, principalmente em português e matemática. Né? Quem nunca quer te ler a primeira Bíblia? Não é assim? Não é a primeira pedra, é a primeira Bíblia. Né? E por que muitas vezes nós não gostamos de português? Se tiver um professor de português aqui, por favor, me perdoe, mas a verdade precisa ser dita. É que português é uma língua maravilhosamente difícil de aprender. Né? Uma das línguas mais difíceis de se aprender. Então, quando alguém fala alguma coisa para vocês, vocês dizem, ei, eu falo português, tá? Isso me basta. Eu tenho toda a inteligência do mundo, eu já falo português. Porque português realmente é uma língua mais difícil. Mas por que português é difícil? Porque parece que para toda regra em português existe uma exceção. E não dá uma raiva, porque você aprende a regra e o professor de português vai ter uma tara. Ele vai fazer a prova. E aí o que ele pede na prova? A exceção. Eu não sei que tara é essa para exceção. Pede a regra. Né? Não, mas tem que pedir a exceção. Aí ninguém gosta da matéria, lógico, né? Tem que ficar estudando a exceção. Isso da exceção é muito chato. Porque a regra a gente deixa a vida de levar. Né? A exceção é que é o problema. E aí a gente cresce com isso. Nós já somos brasileiros, irmãos. A gente já deu um jeitinho. Né? E aí quando nós nos convertemos, a gente traz essa bagagem para dentro do nosso relacionamento com Deus. E aí a gente vai para as leis de Deus e acha que as leis de Deus são como as regras de português, que tem exceção. E as regras de Deus não têm exceção. Quando eu estava estudando a respeito disso, ele diz assim, olha, ninguém que lança a mão no arado. Sabe, esse ninguém é nenhum, nem eu, nem você, nem ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto. Ele está estabelecendo um limite, não tem exceção. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto. Por quê? Porque para as regras de Deus, obediência é fundamental. Eu preciso aprender obediência. E como é difícil obedecer. E às vezes, obediência nas coisas tão simples, tão básicas. Esses dias eu estava brigando com o Davi. Eu falei um negócio e ele não fez. E eu falei assim, filho, você não consegue obedecer ordens simples? Como é que eu vou te dar coisas maiores? Se nós não conseguimos obedecer regras simples do tipo, põe o cinto de segurança, que as nossas brigas dentro do carro são por causa disso, que ele gosta de ficar soltinho. Aí esses dias eu usei psicologia inversa, não faça isso com seu filho. Eu peguei um vídeo de um acidente da pessoa sem cinto de segurança que saiu voando pelo para-brisa e explodiu no asfalto. Aí eu mostrei para ele, falei, isso vai acontecer com você se você não colocar o cinto e se Deus o livre a gente bater o carro. Aí agora eu só falo assim, pôs o cinto, já coloquei, não vou sair voando pela janela. Acho que funcionou. Né? Mas enfim, obediência precisa ser aprendida. Cada um sabe como é que trata o seu, né? O meu é esse aqui, irmãos. O meu dá nó em pico d'água, então se eu não der nó nele, eu não consigo nada. Obediência, ela tem que ser incondicional. Uma das coisas que o pessoal reclama no exército, mas que quem serviu sabe, nós somos condicionados a obedecer. E a gente fica tão obediente que a gente obedece uma corneta. Às vezes ninguém fala nada, só dá o toque. Sentido, né? Todo mundo. Tio não queria te assustar. Sentido. A gente está tão condicionado que você nem pensa. E eu aprendi um negócio chamado disciplina consciente, que é fazer o certo porque é certo e não porque tem alguém olhando para ver se está fazendo certo. É esse nível de obediência e disciplina espiritual que nós precisamos aprender a chegar a fazer. Fazer o que é certo porque é o certo a fazer. Não porque tem alguém olhando. Você vê que os olhos de Deus estão em todos os lugares, né, irmão? Só que a gente esquece.
Então eu preciso aprender obediência, porque as regras de Deus não têm exceção. E aí Deus me deu uma frase. Eu gosto muito de frases, né? Quem comprou o livrinho lá sabe das frasezinhas. Esse aqui, quem sabe, entra na próxima edição. A frase é muito simples, diz assim: ninguém é tão especial para Deus a ponto de poder desobedecer. Ninguém é tão especial para Deus a ponto de poder desobedecer. Nem Jesus. Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus estava no Getsemane. Jesus fez uma oração: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Qual foi a resposta de Deus para a oração de Jesus? Não. Aí focou, né? Focou no objetivo. Ele diz: filho, eu entendo, eu recebo a sua oração, a minha resposta é não. Você vai beber desse cálice. E ele bebe daquele cálice. Jesus desceu da cruz? Jesus fugiu? Não, Jesus foi até a cruz. Obedeceu até a morte, e morte de cruz, segundo Paulo, em Filipenses 2, 5 em diante. Até a morte de cruz. Obediente até o fim. Por quê? Porque eu preciso entender isso. Que nas regras de Deus não existem exceções para ninguém, nem mesmo para o Filho unigênito. Ninguém é tão especial para Deus a ponto de poder desobedecer. Pare de achar que você é o último biscoito do pacote, o gás da última Coca-Cola no deserto. Ainda que você seja tudo isso, e eu sou do time que acha que Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho predileto. Deus tem amigo íntimo. Né? Deus não tem filho predileto, Deus tem amigo íntimo. Por mais íntimo que você seja, isso não te autoriza a desobedecer. Terceira lição que eu aprendo é que colocar a mão no arado é opcional. Tirar não. Eu trago uma palavra profética de Deus para a sua vida. Começou a fazer alguma coisa para Deus, lascou. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Lascou, irmão. Está ferrado. Porque a Bíblia manda pensar bem antes. Olha, se você parar para pensar e analisar, quando o cara diz assim: Senhor, eu vou te seguir, Jesus diz assim: pensa bem. Pensa bem antes. Não vem que esse papinho me seguindo fácil, não. Pensa bem. É doloroso, custa tudo. Pensa bem. Ser cristão não é para qualquer um. Pensa bem. A Bíblia diz: aquele que vai construir uma torre, senta e calcula para ver se o seu dinheiro dá para construir a torre, para que não passe depois a obra parada, os teus adversários, e zombem. E zombem. Nós precisamos aprender a pensar antes. Nós não somos movidos por emoções. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser movidos por vistas. Nós somos movidos por fé. Nós não podemos sentir o coração, irmão. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? É que nós sentimos demais no coração. Aí eu senti no meu coração. Quando a pessoa vem e fala assim: pastor, senti no meu coração. Eu falo: pá, volta para casa, deu errado. Não, mas eu estou sentindo forte no meu coração. Eu falo: para. A Bíblia diz que terrivelmente enganoso é o coração do homem. Aí você vai: então no meu coração pode. Não, o homem é figura humana, tá? O coração da mulher também é enganoso. Terrivelmente corrupto, terrivelmente enganoso é o coração. Então não sinta no coração, sinta no cérebro. Sinta na lógica. Sinta no custo-benefício. Sinta no cálculo. Sinta no raciocínio. Aí ok. Agora no coração é perigoso. Né? Sentir no meu coração. Não, tem que pensar muito bem antes de fazer as coisas. Por quê? Ninguém é obrigado a nada no reino. Qual é a maior glória de você ser escravo de Jesus? Você não é obrigado a nada. Apesar de você ser escravo. Você não é obrigado a nada. Mas, depois que você faz um voto, depois que você assume uma função,
Depois que você empenha na sua palavra, lascou. Você não era obrigado a nada, mas depois que você assume o compromisso, agora você não pode soltar mais. É lindo isso, irmão, não é? Está vendo? Isso é maravilhoso. O ministério de serviço da igreja, então, é glória. É sapatear igual eu misturei no resto da noite. Não é? Por quê? Porque você não era obrigado a empenhar a sua palavra dizendo, olha, eu vou fazer isso. Mas você disse? Disse, então agora faz. Não, mas agora as coisas mudaram, o problema é seu. Agora faz. Se desdobra agora. Porque ninguém pode tirar a mão do arado. O apóstolo Paulo entendeu isso? E ele disse assim, ai de mim, se eu não pregar este evangelho. Ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Estou preso, irmãos. Eu estou acorrentado. Mesmo que eu queira fugir, eu não posso. Eu sou o servo da orelha furada. Não tem mais jeito. Ou eu faço isso, ou eu faço isso o resto da vida. Não tem mais escolha. E o que eu posso em Deus é que nós somos escolhidos sem escolha. Não tem mais escolha. Botou a mão marada? Botei. Eu acho ótimo. O pessoal fala assim, não, eu vou tocar no louvor. Não tem algo mais santificador da igreja do que você fazer parte do ministério de louvor. É santificador, irmãos? É? O pessoal do louvor sabe o que eu estou falando. Sábado à tarde, ensaio. Quem foi que inventou que ensaio tem que ser sábado à tarde? Eu não sei. Mas geralmente é. E aí você tem que perder todo o resto da sua vida para poder ficar sábado à tarde. Eu nem sei quantos sábados da minha vida eu perdi, né? Ensaiando com a equipe de louvor na igreja. Coral. Eu fui na primeira igreja, muito sábado. Lá os adolescentes tinham um coral. Agora desativaram o coral. Chamava Carisma. Chachá. E o ensaio era sábado, 3 horas da tarde. Irmão, pensa no horário que deve ter sido estabelecido no inferno esse troço. Sábado, 3 horas da tarde. Você terminava de almoçar e tinha que sair do ensaio. Acabou, né? Sábado geralmente almoça mais tarde. Aí 3 horas da tarde, das 3 às 5h30. Olha que maravilha. Sabe o que eu perdi? Uma namorada. Perdi. Na verdade eu ganhei, né? Quando eu perdi ela, eu ganhei. Porque ela não queria ir cantar no coral. E ela queria que eu fosse namorar à tarde, sábado à tarde. Era um coral. Tinha uma namorada sábado à tarde. E aí eu sacrificava o namoro por causa do ensaio do coral. Perdi a namorada. Mas não perdi o arado. Você está entendendo? Então eu não sou obrigado. Mas depois que eu empenhei a minha palavra, é que nem a equipe de faxina da igreja. Maravilha, né? Irmãos, precisamos de gente para ajudar. Eu venho ajudar a limpar a igreja. Nunca veio. Até ontem, né? Mas até meia-noite ainda dá tempo, né? Não sei. Eu estou falando de coisas que são preventivas, irmãos. Eu sei que são coisas que não acontecem nessa igreja. Porque essa igreja, ela é envolta num manto de perfeição. Né? Sim, de glória. Que é inatingível. Agora, na China é terrível, irmãos. As igrejas da China são terríveis. Né? Então, eu sei que aqui não acontece. Vocês nunca ouviram falar dessas coisas. Estou usando exemplos assim, soltos, bobos, né? Eu sei que para alguns não faz nem sentido. Né? Porque eu sei que nunca aconteceram aqui, nem vão acontecer. Mas se porventura um dia acontecer, você já sabe o que faz. Né? Se o irmão desanimar e não aparecer mais, né? Aí você já sabe, está tirando a mãozinha do arado. Aí você diz, vem cá, está tirando a mão do arado, está maluco? Quem foi que disse que pode? Quem foi que disse que pode? Não, porque o irmão, tá bom, o irmão tudo bem, mas quem foi que disse que você pode ir na mão do arado? Não, tá bom, me responde, quem foi que disse que pode ir na mão do arado? Ninguém, então tira logo, você está maluco? Né? Vai tirar por quê? Você quer ver o que acontece quando você desobedece ninguém que lança a mão da arado, olha para trás, é hábito? Você quer descobrir o que significa isso? Melhor não, né? Então pense bem. Então cuidado com as promessas vãs, com os votos de tolo que a gente faz. Não vote. A Bíblia diz que você não é obrigado a votar, mas se você votar, cumpre o seu voto. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. E a Bíblia é muito clara, que seja o seu falar sim, sim, não, não.
Mas se você disse sim, é sim. Se você disse não, é não. Cuidado, pense bem antes de colocar a mão no arado, porque colocar é opcional. Tirar a mão não é. E é engraçado que essa palavra, colocar a mão no arado, quando você vê a palavrinha lá no original, é costurado em. Quando eu estava estudando isso e eu vi o sentido dessa palavra, eu lembrei da minha avó. Minha avó costurava, ela tinha uma máquina de overlock. Né? Tinha duas máquinas. A de overlock era sinistra, né? Porque ela vai fechando e vai cortando. Eu tinha um medo daquela máquina. Eu ficava imaginando se eu passasse a minha mão ali, o que ela ia fazer, né? Agora você imagina você com a mão no arado e vindo assim aquela overlock do céu, assim, dando aquela costurada na sua mão em cima do arado. Como é que tira, mano? Não tira, nem que você queira, não tira. Por quê? Porque está colado ali. Não tem como você abandonar aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. A quarta lição que eu aprendo é que olhar para trás é uma ofensa. E Deus trata isso como ofensa mesmo. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás. Qual é o problema de olhar para trás? É que olhar para trás é uma ofensa. Quando eu olho para trás, é como se eu estivesse procurando, vasculhando no meu passado as coisas e dizendo para Deus assim: olha Deus, o Senhor é incompetente para cuidar de mim, porque ali atrás é que era bom. No grego nós temos duas preposições que são traduzidas para. Uma é eis e a outra é prós. Por exemplo, daqui a pouco eu vou sair daqui e eu vou para Curitiba. Se eu vou para Curitiba só no sentido de direção a Curitiba, mas eu não vou entrar em Curitiba, eu uso prós. Eu vou em direção a, mas não necessariamente eu vou entrar. Agora, se eu tenho convicção e certeza que eu vou entrar na cidade de Curitiba, eu uso eis. Esse texto, a preposição que aparece é eis. Aquele que olha eis passado. Aquele que olha para dentro do passado. Para dentro dele, que fica vasculhando no passado, que olha para trás. É impossível falar disso e não lembrar do povo no deserto, dizendo para Moisés: você nos trouxe aqui para morrer. Nós estamos com saudade das cebolas do Egito. Eu não sei você, mas eu fico semi-possesso quando eu leio esse texto. Sabe qual é semi-possesso? O demônio não entra, só põe uma perninha para dentro, né? Eu fico irado, irmão. O cara está com saudade da cebola do Egito. Cretino. Não cretino. Ele esqueceu que ele tinha cebola. Mas ele tinha varado nas costas. Ele tinha que fazer tijolo para construir o Egito. Ele era escravo. Ele esqueceu disso. Não, de saudade da cebola do Egito. É o que eu digo. Vá para o inferno com a sua cebola. Saudade do passado. Saudade do tempo que era escravo de Satanás. Saudade da baladinha. Porque agora com Jesus é difícil, mas há um tempo atrás, mete um cabelo. Esquece de algumas coisas. Mas o irmão começou a reclamar. Irmão, só entre nós. Está com saudade do capeta? Que essa época que você está descrevendo aí com tanto gosto, você não tinha Jesus. Só para constar. Você estava no inferno. Mas agora está difícil. Eu falei: quem foi que te enganou? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse evangelho, água com açúcar que pregam por aí, sem cruz, sem nada. Aliás, eu esqueci de falar no começo, esse ano é o ano que eu só prego mensagem que não dá ibope. Nem gravo essa mensagem que não vende. Essa aqui né? Mensagem cruz, de renúncia, não vende, isso não vende. Não vende, não está na televisão, não está na rádio, esse tipo de mensagem não dá, irmão. Por quê? Porque cruz, irmão, é sofrimento mesmo. Eu postei uma fotinha no Facebook ontem, eu achei barato, não sei se foi antes ou foi hoje. É um Minion vestido de Rambo. E a frase é assim: dizem que Deus dá as lutas mais difíceis para os seus melhores soldados. Aí vem um escritinho embaixo: acho que ele me confundiu com o Rambo, né? Que pensa nas lutas, né? Porque é difícil mesmo, irmão. É luta mesmo. É luta mesmo. É batalha espiritual mesmo. É guerra por dia mesmo. Se não for assim, não tem graça, irmão. Não faz demais. Se não tiver luta, desconfia que você morreu e está no céu. É luta. E
tem crente que esquece disso. Né? E aí fica olhando para o passado, buscando lá atrás. Quem vive de passado, irmão, é professor de história e museu. Nós vivemos de futuro. Olha que interessante. Acho que você já viu um carro. Né? Você já percebeu que no carro tem um vidrão bem grandão na frente? Chamado para-brisa. Vocês perceberam que tem um espelhinho aqui? Chamado retrovisor? O que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa. E por que você quer dirigir a história da sua vida olhando para o retrovisor? Consultando o que está atrás, no passado. Aquele espelhinho serve para de vez em quando você dar uma olhadinha nele para ver, né? Ali atrás alguma coisinha, como é que está, vai fazer uma mudança, dar uma consultada, mas você não pode dirigir olhando para o retrovisor, você vai bater o carro. O para-brisa da nossa vida é maior do que o retrovisor, não para de tentar dirigir sua vida olhando para o retrovisor. Pensando no passado, nas coisas, e se, mas e se, e se. Já perceberam que quando Deus fala conosco, Ele não fala de passado, Ele só fala de futuro? Deus não olha para você e diz, Daniel, eu sei o que você fez no passado, eu sei o que você fez no verão. Claro que Ele sabe as coisas que aconteceram, mas Ele diz assim, olha, tenho assim, assim, vou fazer assim, assim, assado. Deus não promete coisas no passado, Deus sempre promete coisas de futuro, porque é para-brisa, irmão. Então para de tentar olhar para o passado, olhar para trás, porque olhar para trás é uma ofensa. É como se eu dissesse, Deus, o Senhor é incompetente para cuidar de mim. Lá atrás eu me virar o melhor sozinho. Alguém quer dizer isso para Deus essa noite? Não? Graças a Deus. Mas tem muitos personagens bíblicos que disseram isso. E o que me preocupa nesse ponto da mensagem, irmãos, é que nós podemos ter a mesma conduta que a esposa de Ló teve. Lembra da esposa de Ló? E você diz, pastor, por que isso te preocupa tanto? Eu quero te mostrar com alguns olhinhos um pouquinho diferentes essa história. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, faz backup que eu vou formatar. Né? E aí Abraão olhou para Deus e falou assim, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus falou, não, se tiver 50 eu não destruo. Eu não sei se Deus respondeu rápido demais. Eu sei que Abraão desconfiou daquilo. Ele falou, rapaz, Deus, se tiver 50 não destrói, não tem 50. Aí começou aquela contagem regressiva, né? E aí, na hora Deus falou assim, Abraão, eu vou quebrar seu galho. Eu já cheguei onde você quer chegar. Eu vou salvar Ló e a família dele. Ah, Deus, que bom, o Senhor me entende. Né? Aí manda lá os anjos, aquela história toda, você conhece. E eles receberam uma ordem muito específica. Olha, saiam, não olhem para trás. Porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. A região inteira. Olha a tua cidade, duas regiões inteiras que Deus estava destruindo. Ok? Chegou o dia e eles estão correndo, estão saindo. E a mulher de Ló resolveu criar uma exceção, uma regra. Mas para as regras de Deus, não existem exceções. Ninguém é tão especial. E ela deu uma olhadinha para trás. Quando ela deu uma olhadinha para trás, ela virou uma coluna de sal, uma estátua de sal. Ela morreu. Ela morreu. Vocês, tudo bem, pastor, morreu, morreu. Paciência. Vida que segue. Bola para frente. Ok, vida que segue. Eles foram morar nas regiões onde tinham cavernas, porque tinham povos inimigos ao redor. Os noivos das meninas não fugiram com elas, logo eles morreram. E aí um dia, a mais velha está conversando com a mais nova e diz assim, nós estamos lascados. Nossa família vai acabar. Não tem homem aqui para desposar a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente bebe do papai. Essa noite eu bebo com ele. Amanhã a gente faz a mesma coisa, você dorme com ele. E elas fizeram isso. Os adultos me entendam rápido porque tem criança. Mas... E beberam papai, aquela coisa toda, e tiveram ali relações incestuosas. E aí, passado o tempo, as duas engravidaram. A mais velha engravidou e deu à luz a um filho chamado Moabe. E ele é o pai dos Moabitas. Povo querido, gentil, né? Que abençoou o povo de Deus, toda a história. Você que já leu o Antigo Testamento sabe, né? Que povinho querido, amável, né? Roubava, matava, destruía a cidade de Jerusalém, né? Estava lá, os Moabitas.
E a mais nova deu o nome do filho de Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas. Outro povinho muito querido, muito amoroso e muito gentil com Israel. Porque uma mulher olhou para trás, nasceram duas nações que foram pedras de tropeço e o são até hoje para Israel. Porque uma mulher olhou para trás. O que tem em olhar para trás? Olhar para trás é uma ofensa. E olhar para trás desencadeia ações sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pensa comigo na história um pouquinho. Davi estava no palácio. Era para ele estar na guerra, mas ele estava no palácio. E aí ele olhou pela janela e ele viu uma mocinha, Betseba, tomando banho. Não me pergunto o que ela estava fazendo tomando banho ali. Não me pergunto o que ele estava fazendo ali. Mas assim, uma conspiração cósmica, um alimento planetário, não é? Aquelas coisas que só Deus para explicar. Aí acontece aquele negócio todo, né? Ele tem lá uma relação com Betseba, aí manda chamar Urias. Aí vem Urias. Urias vem, o rei falou, Urias está cansadão, desce lá, dá um cheiro na patroa, né? Estava querendo tirar o dedo da reta, porque ele sabia, né, que a batata dele já estava assando. Urias não vai para casa. Ele embebeda Urias para ver se Urias vai. Urias não vai, dorme na porta do palácio. Era um homem de honra. Davi escreve uma carta. O sobrinho dele, que é o comandante da guarda, diz assim: coloque Urias próximo aos muros para que morra. Urias vai pela estrada fora, bem feliz e contente, né? E levando a sua ordem de morte nas mãos. Entrega, e aí ele morre numa batalha. Você lembra contra quem eles estavam lutando? Contra os Amonitas. Não era para Urias morrer nas mãos dos Amonitas, porque não era para os Amonitas existirem, porque não era para aquela mulher olhar para trás. Porque ela olhou para trás, as duas filhas cometeram loucuras, geraram dois povos, e agora Urias está morrendo pelas mãos dos Amonitas. Você quer mais crueldade do que isso? Eu vou mais longe com você. Natã vai fazer a libertação de Davi. O profeta Natã chega lá, conta aquela historinha. Davi se enche de ira, de justiça e de ira, e diz: esse homem tem que morrer. Natã olha para ele e diz assim: esse homem é você, Davi. Aí Davi se arrepende, chora, pranteia, jejua pela criança. Mas aí vem a palavra de maldição, o castigo de Deus. E diz assim: a criança vai morrer. E esta espada não se apartará da sua casa. Aí um dia eu estou estudando esse texto. E aí eu li lá: esta espada não se apartará da sua casa. E aquela voz doce de Deus: que espada é essa? Eu falei: Deus, a espada da briga, da contenda. Ele falou: não, que espada é essa? Eu falei: como assim, que espada é essa? Espada, Deus, né? O senhor está entendendo? O senhor quer que eu leia o texto, senhor? O texto que o senhor mandou escrever, o senhor quer que eu leia, senhor? Ele falou: que espada é essa? Eu falei: não estou entendendo, agora desenha para mim, né? Ele falou: volta um capítulo e lê. Eu voltei os capítulos e comecei a ler. Urias morreu pela espada dos Amonitas. E essa espada não se apartará da casa. Eu falei: entendi, Deus. Essa espada aqui é a espada dos Amonitas. Ele falou: legal. Quem são os Amonitas? Os Amonitas são aquele povo lá do Antigo Testamento. Ele falou: vai lá estudar. Eu fui estudar. Da onde tinha surgido. E aí percebi que esse povo nasceu de um incesto. Qual é o primeiro pecado que manifesta na casa de Davi? O incesto. A espada dos Amonitas. A espada dos Amonitas. Então, querido, é uma coisa muito séria. Nós não podemos brincar com algumas coisas. Mas com as coisas de Deus não podemos brincar. Porque ela olhou para trás. Olha as consequências espirituais que foram geradas ao longo da história. Mas Davi, quer vir mais para perto? Eles estão voltando do cativeiro babilônico. Eles querem reconstruir Jerusalém.
Está lá Esdras fazendo o trabalho espiritual e tem um homem fazendo a parte administrativa, chamado Neemias. E Neemias, ele quer reconstruir os muros. E ele reconstrói. Em 52 dias, ele faz o que eles não puderam fazer em 70 anos. Ele reconstrói. Mas tem dois personagens bíblicos. Mas são três, mas a gente sempre fala dos dois. Sanbalat e Tobias. Lembra deles? Quem são esses dois? Aí você vai estudar. Sanbalat, Horonita. Aí você vai estudar quem são os Horonitas. E você vai ver que eles são descendentes direto dos Moabitas. Olha os Moabitas aí, gente. E aí quem é o Tobias? Tobias, o Amonita. Um era Moabita e o outro era Amonita. Eles eram primos geracionais. Esses dois não eram para existir. Se aquela mulher não tivesse olhado para trás. Olhar para trás é uma ofensa, irmão. E olhar para trás é perigoso. Deixa o passado no passado. O apóstolo Paulo diz: deixando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me. Não importa se foi bom, não importa se foi ruim, deixa o passado no passado, porque Deus tem um futuro para nós. Deus tem vida para nós. Deus tem esperança para nós. Por mais doloroso que tenha sido o passado, ou por mais gostoso que tenha sido o passado, é passado. Deixa para trás. Não arranque o retrovisor do seu carro, para que você possa dar uma olhadinha de vez em quando e ver o que ficou para trás, ver como você era e como você está, para que você possa vivenciar o que diz o texto assim: lembra da onde foste cortado, do charco de lama da onde você foi arrancado. É para isso que serve o nosso retrovisor, para olhar para trás e dizer assim: Deus, muito obrigado. Não se compara, Deus, não sou perfeito, sou falho, sou pecador, mas nem se compara com aquilo que era. O Senhor é poderoso para transformar realmente. Não olhe para trás, porque olhar para trás é uma ofensa. O seu para-brisa é bem maior do que o seu retrovisor. E a última lição que eu aprendo: porque as minhas atitudes e posturas podem me tornar inaptos para o reino. As minhas atitudes e posturas podem me tornar inaptos para o reino. Querido, se eu não servir para o reino, para que eu sirvo? Para nada. Para nada. O reino foi o que Jesus veio estabelecer. Jesus não veio só nos salvar. Ele veio nos salvar estabelecendo o reino. Qual era a mensagem? É chegado o reino dos céus. Eu sou o rei. Tanto que eles queriam dar um golpe de estado e colocar Jesus no trono. Jesus disse: vocês não estão entendendo. O meu reino é eterno, não tem fim, não é desse mundo. Os apóstolos, os discípulos falavam assim: Jesus, é agora que o Senhor vai restabelecer em Israel todas as coisas? É agora que o Senhor vai dar um golpe? Não. Todas as vezes que tentaram levantar Jesus como um revolucionário, ou quiseram dar um golpe, Jesus saiu pelo meio da multidão, foi embora. Ele não veio para reinar, ele não veio para ser presidente de país. Humano. O reino dele é eterno. O reino dele é aquela pedra que não foi cortada por mão de homens, que descreve o Apocalipse, e que é arremessado no pé da estátua, que derruba a estátua, que tem cabeça de ouro, peitos de prata, coxas de bronze, e pés de ferro e bronze e barro. Jesus veio, o reino dele é maior, e eu e você temos acesso ao reino por ele. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui no Brasil, nós estamos vivendo essa crise toda, mas nós não somos daqui, querido, nós somos de um outro reino. Nós somos dele. Então eu tenho que ser apto para fluir nesse reino, no estabelecimento desse reino. Ele veio e estabeleceu, pronto, agora nós ampliamos. Essa é a nossa função, é levar o reino de Deus a todos os lugares. É ser sal e luz da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que serve?
Se eu não entender isso e não responder a terceira pergunta, o quanto eu sei a respeito do meu propósito, eu não vou servir. Eu não vou trabalhar. O crente que não trabalha, dá trabalho. O crente que não dá fruto, dá galho. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer. E as coisas são tão simples, é que as pessoas dificultam tanto, mas as coisas são simples. Você pode trabalhar para o Senhor sendo um abraço, sendo um bom dia bem dado, um aperto de mão, sendo uma palavra de esperança, o ombro para alguém que precisa chorar, um socorro financeiro para alguém que está precisando. Tem tantas maneiras. Não vou nem falar do serviço que você pode desenvolver ministerialmente dentro da igreja. De tantas áreas que precisam de ajuda e que precisam ser criadas nesta igreja. Eu lembro quando o nosso professor foi embora, Mauro Clementino, e a gente ficou tudo maluco. Ele estava com a igreja da Alameda, que hoje está bem maior, né? É incrível, a gente sempre acha que não tem como. Estava lá com 450 membros. 27 ministérios funcionando. Eu falei, meu Deus, quanto ministério, né? Tinha ministério de coisa que a gente nem sabe que existe. Lá funcionava. 27 ministérios. Eles tinham adquirido uma parte da quadra, a outra quadra estava emprestada, aquela coisa toda. Hoje tem um templo lindo lá. E ele abandonou tudo e foi embora. Eu sempre fiquei pensando nesses 27 ministérios até hoje. Eu não sei dizer quais eram. Porque na igreja que o pastor leva em Ponta Grossa tinha 2, tinha o louvor e as crianças. Durante muito tempo era louvor e criança. Depois a gente colocou o ensino, era louvor e ensino, criança. Depois que eu saí, eles até tinham jovens, olha que maravilha. Depois que eu fui embora, os jovens resolveram se mexer. Aí tinha jovens, tinha adolescentes, aí tinha ação social, aí ganharam um prêmio da prefeitura. Eu fiquei tão feliz. Quando eu estava lá, ninguém fazia nada. Porque eu fui embora, ganharam um prêmio da prefeitura. De ação social, servindo sopa, e servindo não sei o quê, e ficar tão feliz com isso. Porque é isso, irmãos. Tantas coisas que eu não tenho capacidade para desenvolver. Eu sei gerenciar, mas eu não vou desenvolver, não é minha área, é a sua. De repente, tanta coisa que você pode fazer para servir. Agora, se eu não servir, para que eu sirvo? Para nada. Ou se eu perder o meu propósito, se eu perder o meu foco, se eu não servir nessas coisas, eu posso ser um Saul. Saul recebeu uma promessa tremenda, tarefa de casa, de escola bíblica dominical. Pega a palavra que Deus deu para Saul e pega a palavra que Deus deu para Davi e compara as duas e vê se tem diferença. O negócio é tão sinistro, vou dizer no Rio de Janeiro, sinistro aí, né? O negócio é tão sinistro que se Saul não pisa na bola, nós íamos cantar: filho de Saul, tem compaixão de mim, abre os meus olhos. Não ia rimar, não, mas ia ser verdade bíblica. Mas porque ele se tornou insosso, perdeu o sabor, as atitudes e as escolhas dele tornaram ele inapto, ele perdeu o reino. E nós cantamos filho de Davi. Jesus era para ser o leão da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, e não de Judá. Mas porque ele resolveu não servir, Jesus veio de Judá, da linhagem de Davi, não da linhagem de Saul. Eu preciso pensar nisso, porque aquilo que eu penso determina aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço revela meu coração. Você entendeu isso? É por isso que muitas vezes você não precisa falar. O que você faz te entrega. Revela o seu coração. Porque aquilo que você pensa é o que você faz. Ninguém faz aquilo que não pensa. Todo mundo faz de caso pensar. Então, aquilo que eu penso determina o que eu faço. E aquilo que eu faço revela o meu coração. E aonde está o meu coração? A Bíblia diz que ali está o meu tesouro. Por isso o meu coração tem que estar no reino.
Por isso eu preciso entender e discernir o reino. Por isso eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes, preciso tomar cuidado com as minhas posturas, para que eu não me torne inapto para o reino. Querido, eu perco tudo nessa vida, mas eu não perco o reino. Eu perco tudo nessa vida, mas eu não perco Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou cristão. E eu não desisto nunca. Tem coisas que acontecem na vida que, sabe quando vem, você não sabe de onde vem? A pancada é tão grande. É tipo o José Aldo perdendo o cinturão em 13 segundos. O negócio vem não sei de onde. Quando ele acordou, já tinha perdido. Sabe aquele negócio assim? Quando você olha, você se acha, você não docotou. A pancada da vida é tão grande, você não sabe nem de onde veio, você não sabe nem como é que você ora. Quando você não sabe orar, eu vou te ensinar uma oração. Uma oração que eu faço. Quando acontece um negócio que eu não sei de onde vem, eu digo assim: Deus, se for o Senhor tentando me fazer desistir, desista. Eu não vou desistir. Eu estou aprendendo que Jó aprendeu, Deus, a descansar na soberania. A maior lição que Jó aprendeu não foi essa. Se fosse reescrever Jó, eu começaria dizendo assim: durma com esse barulho. E aí começar a contar a história de Jó. Durma com esse barulho. Jó não tem explicação. A única explicação para o livro de Jó é: eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Ponto. Descansa na soberania. Essa é a lição de Jó. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa aprender a descansar na soberania. Descansar na soberania. A outra oração que eu digo é assim: diabo, se for você tentando me fazer desistir, desista. Porque eu já caminhei tempo demais com Jesus para voltar para trás agora. Quando você não sabe de onde vem, é um tipo de oração. Por quê? Porque eu sou cristão. E eu não desisto nunca. Esses dias eu estava em Cuiabá, naquela região de Cuiabá. Eu fui pregar um retiro de jovens lá. E a gente estava na Kombi indo para o retiro. E aí nós estávamos brincando lá na Kombi, né? E eu estava tentando entender com eles como é que é treinamento para arcanjo de guerra. O cara é anjo, né? Deve ter inscrição para arcanjo de guerra. Tipo assim, inscrição para o BOP. O cara se cadastra lá, vai para o curso do BOP. Né? Não sei se você assistiu Tropa de Elite. Um assistiu umas 200 vezes e os dois umas 800. Assim. Você as falas de cor do filme. Né? E eu fico imaginando os arcanjos de guerra pegando um anjinho assim pela golinha e dando tapa na cara dele e falando assim: pede para cair. Pede para cair. Não, senhor! Pede para cair, vai virar demônio. Não vou, senhor! Pede para cair. Né? Assim, elucubrações pastorais, né? E eu fico imaginando o que acontece no mundo espiritual muitas vezes na minha vida e na sua vida. Esses tabefes, assim, desiste, pede para parar, pede para sair. E a gente diz: não, Senhor, já fui longe demais. Agora eu entro na terra prometida, não tem mais volta. Não é? Como diz o ditado, quando eu vai, ou racha a tampa da caixa. Algumas lições que eu e você precisamos aprender. Por quê? Porque Lucas 9:62 me leva a refletir o quão importante é eu entender, o quão importante é trabalhar e o quão importante é nunca desistir. Nunca desistir. Tem coisas que vêm na nossa vida para nos fazer parar. Para nos fazer parar. Para que você não pregue mais, para que você não ensine mais, para que você não toque mais, para que você não fale mais, para que você não abrace mais, para que você não viaje mais, para você parar. Só que eu não sei, querido, você, mas eu sou cristão. E eu não desisto nunca. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, Jesus. Não sei como você chegou aqui essa noite, não sei quão difícil estão as tuas lutas.
Não sei as dores, não sei as lágrimas que você tem derramado. Também não sei quão vitorioso e quão alegre você está de repente aqui nessa noite. Eu não sei. A menos que o Espírito Santo me revele o seu coração, eu não sei. O que eu sei é que Deus nos ama. Morreu para nos salvar, mas não só para nós irmos para o céu. Morreu para estabelecer embaixadores de um reino, representantes de um reino. Homens e mulheres cheios de autoridade, cheios de Deus na vida. Que se deixam moldar pelos nãos, que entendem que regras não têm exceções em Deus, que colocam a mão no arado e que sabem que não podem tirar, que não olham para trás porque sabem que isso é uma ofensa para Deus, e que tenham posturas e atitudes dignas de representantes de um reino. Mas eu não quero que essa palavra seja um peso na sua vida. Às vezes a gente olha para trás. Às vezes as nossas posturas nos desqualificam. Às vezes nós largamos mesmo mão do arado. Minha palavra é uma palavra de consolo para você essa noite. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de recolocar a mão no arado. Querido, quando você para de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, fica um vazio tão grande na sua vida, que tudo que mais você faz, nada te dá paz e alegria. Ai de mim se não pregar esse evangelho. Às vezes nós olhamos para trás porque nós somos tão tentados pelas circunstâncias. Talvez você tenha olhado para trás, mas essa é uma noite de você dizer assim: Deus, olha, perdoa, não quero olhar para trás. Eu quero dizer que o Senhor é bom o suficiente para cuidar de mim. O Senhor sabe o que está fazendo. E eu quero descansar na sua soberania. Ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu sei que o Senhor está no controle e no governo de todas as coisas. Talvez você tenha feito, falado coisas que te tornaram inaptos. Ainda dá tempo de arrepender e dizer: Deus, olha, eu falei por impulso, na hora da raiva, eu fiz isso mesmo, Deus, porque eu quis, e eu quero confessar agora diante do Senhor, eu quero me arrepender e abandonar isso. Essa é uma noite de glória, irmão. Essa é uma noite em que eu posso confessar diante de Deus e sair aqui de pé, restaurado, feliz, contente, e voltar a fazer tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Existe uma cidade inteira para ganhar, irmãos. É muito trabalho. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Essa é a glória de ser escravo dele. Ele não precisa de nada, mas Ele conta. Ele nos dá a oportunidade de servir. Então não perca essa oportunidade, irmãos. Não jogue fora isso, Deus. Alinhe o seu coração uma vez mais essa noite. Diz para Ele o quanto você gosta de servir, de trabalhar para Ele. Diz para Ele o quanto é glorioso poder participar, fazer participantes da glória dEle. Isso não tem preço, irmão. Sermos participantes da glória do Reino. Eu não vou fazer um apelo para você levantar sua mão, nem para você vir à frente. Porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você, para todos nós. Todos nós teríamos que vir à frente para falar a verdade. Mas dobre o seu coração nesse momento. Você que está pensando em desistir, você que já não sabe mais o que fazer, dobre o seu coração diante de Deus agora. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos traz tanto ensinamento essa noite. Deus, eu quero colocar todo o coração que está aqui essa noite, que está machucado porque recebeu não como resposta, e de repente não entendeu que esse não do Senhor veio para ajustar algumas coisas. Senhor, eu quero orar por todo aquele que tem inventado exceção para a regra e não tem exceção.
Senhor, eu quero colocar diante do Senhor os meus irmãos que estão com as mãos no orado e que por algum motivo, Deus, que com certeza é muito justo, tiraram a mão do arado e fizeram algo que não agrada ao teu coração. Eu quero te pedir, Senhor, que os arados voltem para as mãos, que o serviço volte para as mãos, que esse desejo, essa paixão de continuar servindo volte ao coração deles. Senhor, eu oro por aqueles que porventura olharam para trás e sentiram saudade do passado, Deus, até de um tempo que não te conheciam. De repente isso trouxe desagrado ao teu coração de Pai amoroso que sabe como cuidar de nós. E eu oro por aqueles, ó Deus, que porventura estão tendo algumas atitudes que estão deixando inaptos para o reino, Senhor. Eu oro pelas nossas vidas nessa noite, Jesus, porque nós fazemos isso. Nós somos tentados a fazer isso todos os dias, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nos mostra, nos guia, nos controla a tal ponto de não praticarmos mais essas coisas. Nos ajuda, Senhor, e que essa noite fique marcada no nosso coração como uma noite onde o Senhor nos moveu ao começo, nos moveu e nos trouxe de volta aos nossos propósitos, aos nossos sonhos. Senhor, em nome de Jesus, que todo sonho e propósito adormecido, ou quem sabe até morto dentro dos nossos corações, volte à vida agora, Senhor. Em nome de Jesus. Que saímos daqui, Senhor, essa noite, completamente consolados pelo Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, Senhor, e ousados no Teu Espírito para continuarmos a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Somos cristãos, Senhor, e não desistimos nunca. Que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.